Livro de Provérbios, capítulo 3. Provérbios, capítulo 3. Versos 11 e 12. A semana passada nós demos início ao final dessa, como nós vimos, dessa terceira palestra do capítulo 3. Nós temos aqui duas palestras, a terceira e a quarta palestra. E nós paramos ali no segundo verso, a segunda estrofe do verso 11. Nem te enfades da sua repreensão. Eu gostaria de ler de novo toda essa palestra e continuarmos daí. Filho meu, não te esqueça dos meus ensinos e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade, a fidelidade, ata-as ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho, ao que quer bem. Eu gostaria de, antes de dar continuidade, fazer um resumo do que nós falamos anteriormente. Nós vimos que estamos chegando aqui ao final da terceira palestra, e o pai, nessa terceira palestra, começa ensinando o seu filho, e a ideia é que esse ensinamento percorra os anos formativos da sua vida, que é representada pelos versos iniciais, os versos de 1 a 4. E essa palestra, ela termina com a disciplina amorosa do Senhor ao longo da vida. Ou seja, a estrofe, o texto, essa palestra, pressupõe que o filho não cumpriu as suas obrigações e que o Senhor teve que dar castigo em vez de bênçãos. E aí, tendo uma visão do todo, repetindo o que Bruce Waltke, que é um comentarista do Velho Testamento, do livro de Provérbios, ele vai dizer, ele diz que a prosperidade e a adversidade são uma mistura sábia e necessária na vida do crente. É o que nós estamos vendo aqui. Prosperidade e adversidade. Lá no verso 1, nós vimos inicialmente, ou seja, no verso 11, nós vimos inicialmente uma demonstração do pai para que o filho não despreze a disciplina do Senhor. E por que isso? Porque a disciplina do Senhor, muitas vezes, é dolorosa. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor. Em seguida, nessa exposição, nós tivemos uma visão geral da disciplina que vem do Senhor. Vimos que é por meio da vara, ou seja, do sofrimento, da repreensão, que a insensatez é erradicada, é tirada do coração do homem. Nós vimos também que a disciplina é um ato de amor e que Deus disciplina aqueles que são seus filhos. É isso que o texto, não só aqui, mas a Escritura toda vai nos dizer. De certa forma, nós chegamos à conclusão, a partir dessa disciplina que vem do Senhor, a partir dessa disciplina de um amor, que a disciplina dos nossos filhos, ou seja, a instrução que nós devemos dar com a vara e com a repreensão, com a vara e com a instrução formal, está sustentada na base, está baseada na aliança de Deus com o seu povo. Essa é a imagem análoga que nós temos aqui, porque
O Senhor repreende a quem ama, assim como o pai a quem o filho quer bem. Então a disciplina em casa, com vara, e com repreensão, ou seja, com castigo físico e com instrução, porque essas coisas devem estar juntas, é bíblica. E quando nós rejeitamos isso, nós estamos rejeitando a aliança de Deus, nós estamos quebrando a aliança de Deus com o seu povo. É isso que ele exige de nós. E aí nós percebemos, nesse contexto, que o propósito da disciplina é o quê? É restaurativo. Por quê? Porque ela quer trazer mudança na vida da pessoa que está sendo disciplinada, mudança de comportamento, quer fazer com que esse jovem, com essa pessoa, volte ao caminho direito. Que por outro meio seria impossível fazê-lo. E aí nós vimos que a disciplina, ela pode assumir diversas formas. A disciplina do Senhor: fome, guerra, açoite de língua, ou seja, alguém falar mal de você, seca, sede, peste, crestamento, quer dizer, a cultura, ou seja, a agricultura completamente dizimada, destruída. E nós vimos claramente que através disso tudo, através da disciplina do Senhor, a atividade poderosa de Deus na história está sendo revelada juntamente com o seu caráter. A disciplina de Deus na vida do seu povo faz mostrar o caráter de Deus, faz revelar quem o Senhor é, mostra a nós, nos revela a nós quem é o nosso Deus. E aí nós vimos lá em Deuteronômio capítulo 11, 2, quando diz assim: considerai hoje, não falo com os nossos filhos que não conheceram nem viram a disciplina do Senhor, vosso Deus. Considerai a grandeza do Senhor, a sua poderosa mão e o seu braço estendido. Ou seja, o texto aqui está dizendo que foi através da disciplina que o povo conheceu a grandeza do Senhor, a sua poderosa mão e o seu braço estendido. Em suma, nós poderíamos dizer, como falamos anteriormente, que a disciplina de Javé representa a sua atividade poderosa na história da aliança, atividade mediante a qual ele se revela ao seu povo, ele se revela ao mundo. E aí nós citamos dois textos, um de Deuteronômio capítulo 11, versos de 3 e 7, que eu quero ler, que diz assim: e também os seus sinais, as suas obras, que fez no meio do Egito a Faraó, rei do Egito, e a toda a sua terra, e o que fez ao exército do Egito, aos seus cavalos e aos seus carros, fazendo passar sobre eles as águas do mar, vermelho, quando vos perseguiam, e como o Senhor os destruiu até o dia de hoje, e o que fez no deserto, até que chegaste a este lugar, e ainda o que fez a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, filho de Ruben, como a terra abriu a boca e os estragou, e bem assim a sua família, suas tendas e tudo que os seguia no meio de todo o Israel, porquanto os vossos olhos são os que viram todas as grandes obras que Deus fez. Se nós pegarmos um texto paralelo a esse, lá em Deuteronômio capítulo 4, verso 35 e verso 39, nós vamos ver, mais uma vez, comprovado nas Sagradas Escrituras, que a disciplina, ela apresenta, ela mostra o caráter do Senhor. E nós falamos que essa disciplina ela pode ser de duas formas. Uma disciplina formativa, ou seja, um comportamento, uma disciplina no sentido de um comportamento, de um hábito, e aí Deus se revelar através disso, ou também uma disciplina que seja um castigo. Tudo isso é disciplina do Senhor. Deuteronômio capítulo 4, verso 35 e 39. A ti te foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus. Nenhum outro há, senão Ele. Por isso hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus, em cima no céu e embaixo na terra. Nenhum outro há. E aí, queridos, como nós vimos, por vezes, essa educação da parte de Deus é dolorosa. Por isso, o perigo de rejeitá-la.
E como nós falamos também anteriormente, por que essa preocupação do pai do filho em rejeitar a disciplina do Senhor? Porque nenhuma instrução pode ser bem-sucedida, queridos, se houver rejeição, aversão a ela. Ou seja, ressentimento e censura de nossa parte. O texto diz assim: Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão. E é interessante porque enfadar aqui significa sentir uma reação emocional profunda que resulta em repulsa. A mesma coisa que o povo de Deus fez ali no deserto, várias vezes, dizendo: nós queríamos ter ficado no Egito. E a ideia, como nós vimos, é sentir repugnância, estar magoado, ter nojo ou pavor. Seria alguém estar bastante irritado no modo que a sua vida se torna insuportável por causa daquela disciplina. A rejeição, a repulsa é tanta que aquilo é rejeitado no coração daquela pessoa que a mágoa, a irritação é presente. A murmuração é constante. A não aceitação é constante. Por isso ele diz: filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor. Nem te enfades. Nem tenha repulsa, tenha nojo, tenha aversão. Porque essa disciplina é reparativa. Essa disciplina é construtiva. Essa disciplina vai fazer com que você se aproxime do Senhor em santidade. E esse tipo de coisa é proibido a nós, com referência à instrução, ou seja, à repreensão paterna por parte de Deus. E é interessante que isso é um exemplo também da nossa lida do dia a dia. Eu me lembro muitas vezes com os nossos filhos, quando pequenos, aí você vai trabalhando com eles em etapas. A etapa inicial é ele obedecer a sua voz, pura e simplesmente. Quando é criancinha, não faça isso, não faça aquilo. Aí as coisas começam a ficar mais complicadas. E aí chega na adolescência, eles já te obedecem, mas muitas vezes seu coração está revoltado. Então, vá fazer isso, fulano, vá fazer aquilo, ele vai. Mas na sua cara, no seu semblante, muitas vezes, às vezes não, na sua cara, no seu semblante, eles estão revoltados com aquela ordem do pai. Isso não tem valor algum, essa obediência não tem valor algum diante do Senhor. Nós precisamos entender que nós não temos não só o controle, mas o conhecimento de tudo que gira ao nosso redor. E que quando Deus age, até mesmo através de ímpios na nossa vida, nós precisamos, primeira coisa, continuar firmes e agindo com integridade diante do Senhor. E entender que aquilo pode vir e vem da mão de Deus. Seja como disciplina direta, seja como teste ou exercício. Lembram daquela disciplina? Acorda 8 horas da manhã, meio-dia almoça, 3 horas. Como essa disciplina de comportamento na vida da sua igreja. Percebam que esses paralelos, rejeitar e se enfadar, eles estão numa estrutura sinonímica. Ou seja, eles estão um reforçando o outro. Enfadar aqui, como nós vimos, vai descrever sentimentos de Deus. Essa palavra, nós já vimos isso na semana passada, eu só estava repetindo. Lá em Levíticos 20, 23, nós temos essa mesma palavra, enfadar aqui, que é usada aqui, que é traduzida por aborreci. Em outro texto, lá em Números 21, 5, nós temos essa mesma palavra aqui, quando o povo fala a respeito do maná, chamando aquele pão de vil. É essa ideia aqui de enfadar. Por quê? Porque
a repulsa, a rejeição do povo de Israel e a sua atitude, a sua murmuração, mostravam claramente a sua indignação, a sua revolta com relação à disciplina do Senhor. Por isso a preocupação do pai. A ideia aqui, como nós já falamos, é que no decorrer da vida daquele jovem, ele não obedeceu às instruções do seu pai. E aí houve a necessidade do Senhor Deus agir na vida dele de forma pesada, para que ele obedecesse às admoestações e, consequentemente, recebesse os frutos dessa admoestação, desse comportamento, que era uma vida de piedade e dignidade diante do Senhor, mas uma vida de saúde para o corpo. Nós vimos o que isso representa. Uma vida de prosperidade, e nós vimos também o que isso representa nas Sagradas Escrituras. A bênção de Deus sobre o seu povo. Uma bênção que extrapola o físico, mas que começa já nesse mundo. É por isso que ele deveria entender essas coisas. Por quê? Porque nem sempre o Senhor vai nos colocar numa situação como essa, de tranquilidade e de saúde completa no nosso corpo. E nós precisamos perceber que isso vem da mão de Deus. É a sabedoria de Deus conduzindo as nossas vidas. Mas ele explica isso. Não te enfades da sua repreensão. Não rejeites. Por quê? Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o Pai, ao Filho é quem quer bem. E é interessante essa relação que é feita entre esses dois verbos, repreensão e repreender. Repreender significa estabelecer o que é certo. E o sujeito desse verbo normalmente é a autoridade que dá origem e faz cumprir a ação judicial a fim de estabelecer o que é certo. É interessante nós percebemos que essa palavra está relacionada à esfera dos processos legais. Ou seja, se nós olharmos mais profundamente para o texto, nós vamos perceber que se Deus não tomasse providências, ou aquele que tem poder para tomar providências não tomar, ele está sendo cúmplice com o malfeitor. Ou seja, se Deus não repreender os seus filhos, ele está colaborando para que eles permaneçam no pecado. Quando nós não disciplinamos os nossos filhos, nós estamos colaborando para que eles permaneçam no erro. E aí nós vamos perceber claramente que a Escritura vai dizer que o Senhor, o que? Ele disciplina os filhos, porque quem está sem disciplina é o quê? O bastardo. O mundo, não é que o mundo esteja vivendo aí, sem disciplina nenhuma. O Senhor, sim, aplica o seu juízo. Mas o Senhor deixa esses homens no seu pecado. A mão do Senhor Deus muitas vezes não pesa sobre eles, para que eles permaneçam enganados nas suas próprias ciladas e no seu próprio coração. Vocês se lembram do Salmo de Asaf? Lembram que ele olhava para os ímpios e dizia que eles não eram castigados, que eles viviam bem, que eles se alegravam e tal e tal. E eu que sou servo, filho do Senhor, quando peco sou repreendido, quando peco eu sou, a mão do Senhor está sobre mim. E a tolice do coração desse homem em não entender, aqueles homens estavam assim porque estavam indo para a destruição. E que ele era filho. Tanto que ele diz, quando contemplei o trono de Deus, quando o Senhor abriu os meus olhos, eu entendi tudo. Porque quando nós agimos assim, nós estamos agindo na tolice do coração.
Porque a mão pesada do Senhor está sobre nós. Eu conheci um rapaz, muito engraçado ele, interessante. E ele dizia assim, às vezes até na sua oração: Senhor, me castiga, mas me castiga de um jeito quando eu pecar, que eu reconheça o meu pecado. Bate, mas bate bem, para que eu não fique enganado com aquilo que eu cometi. Às vezes nós não entendemos porque determinadas coisas acontecem conosco. Sabe por que nós não entendemos? Primeiro, porque nós não entendemos quem é o nosso Deus. E segundo, que nós não entendemos quem nós somos. Deixar um filho sem disciplina é contribuir para o seu pecado. Por isso que, no âmbito do pacto de Deus com o seu povo, a disciplina é algo didático, é essencial na aliança, para fazer com que o povo de Deus aprenda aquilo que é certo. E aqui nós estamos vendo que se apresenta diante dos nossos olhos uma importância didática, pedagógica. Até mesmo por causa da palavra disciplina, que é traduzida no original, é musar. É interessante nós percebermos isso. Como a disciplina está atrelada à questão pedagógica, à questão do ensino na vida do povo de Deus. Querem ver isso? Vamos percorrer aí o livro de Provérbios em alguns textos. Vou ser um pouquinho rápido. Provérbios capítulo 5, verso 12. Diz assim: musar, ou seja, a disciplina do Senhor, ela tem um caráter pedagógico, ela tem um caráter de ensino, de instrução. E digas, como aborreci o ensino e desprezou o meu coração a disciplina. Capítulo 6, verso 23. Porque o mandamento é lâmpada e a instrução luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. 10, 17. O caminho para a vida é de quem guarda o ensino, mas o que abandona a repreensão anda errado. A repreensão aí seria a disciplina. 12, 1. Quem ama a disciplina ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido. Percebam como a disciplina está relacionada com o ensino, com o aspecto pedagógico de Deus. Provérbios capítulo 13, verso 18. Pobreza e afronta sobrevém ao que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão será honrado. Provérbios 15, 5. O insensato despreza a instrução do seu pai, mas o que atende à repreensão consegue a prudência. E verso 32 do mesmo capítulo diz assim: o que rejeita a disciplina menospreza a sua alma, porém o que atende à repreensão adquire o entendimento. A disciplina ela pode ser verbal, como nós já falamos, ou pode ser por meio de alguma aflição. O próprio texto que nós acabamos de ler, só no verso 12, mas leiam o verso 11, quando ele diz do capítulo 5 de Provérbios, o primeiro texto que nós lemos nessa sequência, onde a disciplina está atrelada à instrução, a disciplina tem um caráter pedagógico. Diz assim: e gemas no fim de tua vida, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo, e digas, como aborreci o ensino e desprezou o meu coração a disciplina. Então essa disciplina pode ser verbal, ou por meio de alguma aflição, ou ainda verbal, auxiliada pela vara. Em 2 Samuel, capítulo 7, verso 14, a palavra de Deus diz assim: e vara aí tem o sentido de, comparando com a disciplina, castigo físico, né? Alguma coisa que nos assola a nossa carne. Como nós falamos, a fome, peste, doença, como nós vimos anteriormente. 2 Samuel capítulo 7, verso 14, diz assim: eu lhe serei por pai,
e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoite de filhos de homens. Salmo capítulo 141, verso 5. Diz assim: fira-me o justo, será isso mercê. Repreenda-me, será como óleo sobre a minha cabeça, a qual não há de rejeitá-lo. E por último, Provérbios capítulo 19, verso 5. Quando ferires ao escarnecedor, o simples aprenderá prudência. Repreende ao sábio e crescerá em conhecimento. Percebam aí como a disciplina do Senhor, ela acontece da forma como acontece, por meio de uma instrução verbal, ou por meio de alguma aflição, essa disciplina verbal vindo juntamente com a vara. E aí a gente olha para o apóstolo Paulo lá falando aos pais: pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor, onde essas duas coisas estão relacionadas. A disciplina com vara e a instrução formal. Não é o caso aqui de nós falarmos sobre isso. Mas já conversamos, a igreja já teve ensinamento, nós vamos voltar a falar sobre isso no momento apropriado. Mas nós sabemos que a disciplina, ou seja, que aplicamos aos nossos filhos em casa, ou seja, o castigo físico, que, segundo as Escrituras, é uma atitude de amor, não só pela atitude de castigar, mas o modo como é feito. E nós vamos discorrer aqui sobre isso, porque não é o momento adequado. E junto com isso vem a instrução. Uma instrução bíblica que representa amor. Se você não tem feito isso com o seu filho, você está contrariando as Sagradas Escrituras e quebrando não só a aliança de Deus com o seu povo, mas a aliança que você tem com seus filhos. Porque é isso que o Senhor exige de nós. E não pensem como muitos pensam, que se você for perfeito na sua disciplina, seus filhos serão impecáveis, que não serão. Porque nós estamos criando o quê? Homens de Deus com a disciplina. E qual é o propósito da disciplina em casa? O propósito da disciplina em casa. E aí eu vou falar como nordestino. Amacia o couro. O nosso couro. Por quê? Porque quando formos disciplinados pelo Senhor, nós iremos reproduzir aquilo que nós fizemos dentro de casa todos os nossos dias. Nós vamos nos arrepender quando o Senhor nos disciplinar. Quando a mão pesada de Deus estiver sobre nós. É isso que a disciplina na vida dos nossos filhos vai gerar. Um coração contrito e abatido quando este for afligido pela mão de Deus. Verso 12. Porque o Senhor repreende a quem ama. E esse é o argumento para aceitar a disciplina rígida que vem do Senhor. E essa disciplina nós precisamos entender, queridos, faz parte da misericórdia de Deus. Bruce Waltke, comentarista do livro de Provérbios, é um comentário que nós temos seguido em sua totalidade. Ele chama isso de misericórdia severa. Por quê? Porque apesar de ser dura, ser rígida, é um sinal do amor de Deus e não da sua ira. Por quê? Porque o Senhor está dizendo que aqueles que recebem essa disciplina são seus filhos. Ou melhor, os filhos recebem essa disciplina. Porque diz respeito àqueles a quem o Senhor ama. Segundo certo comentarista, esse é um dos ditos mais profundos da Bíblia. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai é o filho a quem quer bem. C.S. Lewis, em seu livro O Problema da Dor, ele diz que quando nós nos queixamos dos nossos sofrimentos, não estamos pedindo mais amor da parte de Deus, mas sim menos. Estamos pedindo que Deus não nos leve tão a sério. E nós vamos perceber lá no livro de Jó como a disciplina demonstra o seu cuidado e o seu interesse
em nós. Abram Jó capítulo 7, verso 17 e 19. E depois 10, 20. Olha o que diz a palavra de Deus. Que é o homem para que tanto estimes e ponhas nele o teu cuidado, e cada manhã o visites, e cada momento o ponhas à prova? Até quando não apartarás de mim a tua vista? Até quando não me darás tempo de engolir a minha saliva? Verso 10, capítulo 10, verso 20. Não são poucos os meus dias. Cessa, pois, e deixa-me, para que um pouco eu tome alento. Parece que a atitude de Jó não foi de sempre aceitar o seu sofrimento. Parece que ele se enfada, não como nós estamos vendo aqui, e se queixa do trato de Deus. É muito interessante nós percebermos um homem nas Sagradas Escrituras que recebe o sofrimento, não somente num determinado momento da sua vida, mas em toda a sua vida. Romantizam muito a vida deste homem. Mas esse romance não confere com o que as Sagradas Escrituras dizem. E esse homem é Jesus. A atitude dele ali no Getsemane, em que ele começa a orar, e a angústia de tudo aquilo que ele iria passar, porque a experiência do Senhor Jesus não era somente física, mas era também espiritual, porque sobre ele estaria as angústias, o sofrimento que nós iríamos sofrer eternamente no inferno, recai sobre Cristo ali. E não só são os sofrimentos físicos que estão presentes ali, porque a morte de cruz era uma morte terrível, mas muitos homens passaram por aquilo, sofreram do mesmo jeito. Mas o sofrimento do Senhor Jesus ia além disso, porque sobre ele, espiritualmente, estava caindo todas as nossas dores que iríamos sofrer no lago de fogo e enxofre. É por isso que ali no Getsemane ele diz que não ia conseguir, ou melhor, que não estava suportando. É por isso que ele pede ali para que aquilo seja colocado de lado, para que fosse passado aquele cálice, mas a atitude dele, em momento algum, não é atitude de enfado ou de rejeitar a disciplina, é uma atitude de sentir o peso de Deus, e a atitude dele foi a atitude de aceitar essa disciplina, quando ele diz, faça-se a tua vontade. Ele estava dizendo, eu estou sentindo o peso sobre mim, de todo o pecado da humanidade. Ou seja, dos eleitos, entendam assim. Eu estou sentindo a vergonha de ser colocado no madeiro nu e ser crucificado. Eu estou sentindo o peso do pecado desses homens, a vergonha do meu nome, da minha pessoa estar ali, e todo o sofrimento físico, mas principalmente as dores do inferno, as angústias, como diz o Salmo, angústias do inferno se apoderaram de mim. É isso que o Senhor Jesus Cristo sente na cruz. O peso do nosso pecado. E quando nós falamos sobre isso, nós falamos de uma forma tão romântica, porque não entendemos que é o peso do meu pecado e de milhões de pessoas, como as estrelas dos céus, que iriam receber da mão de Deus a justa punição do seu erro eternamente. Junte tudo isso num pacote e coloque, se puder, sobre os ombros de Cristo. Era isso que ele estava sofrendo ali naquele momento. Mas ele aceita a disciplina, não porque ele precisasse dela, mas porque nós precisamos. A atitude dele foi a atitude de um pai que sofre em favor dos seus filhos. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho
a quem quer bem. Nesse paralelismo, nós estamos vendo uma comparação de Deus a um pai que ama, que quer bem ao seu filho. E nós, nesse verso nós temos o Senhor como educador comparado a um pai. Abram Deuteronômio capítulo 8, verso 5. Olha o que a palavra de Deus diz. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor, teu Deus. Apocalipse capítulo 3, verso 19. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Como um pai amoroso, queridos, Deus deseja que o filho experimente as bênçãos descritas nesses versículos pares aqui que nós estamos vendo. Ele endireitará a tua vereda, serás saúde para o teu corpo, encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares, aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Acharás boa compreensão diante de Deus dos homens. É isso que o Senhor quer que nós experimentemos nesse mundo, e nós percebemos que essas promessas elas não estão restritas a esse mundo, elas nos são dadas nesse mundo, mas elas são completas e íntegras no mundo por vir. Essa é a ideia aqui, nós vimos isso na exposição de todo esse capítulo. Não podemos esperar nesse mundo total prosperidade, não podemos esperar nesse mundo anos de vida e paz acrescentados, como se não tivesse guerra ao nosso redor, porque temos a paz de Cristo no nosso coração. Mas quando ele diz isso, ele diz que apesar das guerras e todos os conflitos, nós teremos paz, porque estaremos em paz com Deus, e começamos a gozar dessa paz aqui, e iremos gozar dessa paz eternamente, quando o povo de Deus estiver reunido na presença do Senhor. E viveremos anos infindáveis de vida e paz. Então não fique reclamando. E essa é a nossa tendência. Eu, quando era jovem, eu murmurava muito. E minha esposa sabe disso, no início da nossa vida cristã, nosso casamento. Mas a vida me ensinou, ou seja, o Senhor me ensinou a aceitar tudo que vem da mão dele como gracioso. Uma vez um puritano, só podia ser, ele disse que o mal que nós passamos nesse mundo, qualquer que seja, é muito menor daquilo que nós merecemos. Não fique reclamando, meus irmãos, da mão pesada de Deus. Não fique reclamando do seu pai que disciplina você. E eu me lembro uma vez Simone comentando conosco, já adulta, entendendo isso, né? Seu Emir sempre foi um homem muito severo, eu que o diga. E ele sempre cuidou muito bem de suas filhas, né? De seus filhos, né? De seus filhos. E Simone tinha horário para chegar, tinha horário para sair. Teve um dia que ela foi numa festa de escola e ela tinha que chegar cedo. E ela disse para o pai: pai, a hora que eu chego é a hora que está começando a festa. Eu falei: aproveita então até esse horário. E aí, eu não sei se foi nessa festa ou em outra situação, uma menina conversando com ela, ela disse assim, a Simone foi reclamar do pai dela. E ela disse assim para ela: queria eu ter um pai assim. Eu saio de casa, chego em casa, meu pai não toma nem conhecimento. Meu pai não me ama. Era uma adolescente, 16 anos, 17 anos. Não reclame. Às vezes, quando as crianças vão lá, os meus filhos, crianças, tá? Quando os meus filhos vão lá na casa da minha mãe, a minha mãe sempre gosta de falar de quando eu era pequeno. Pronto, é a festa para ela, porque
eu aprontei muito. Aprontava muito, 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 muito. Esqueci o que eu ia falar. Lembrei. E aí, eu sempre dizia que eu apanhava que nem boi ladrão. Apanhava muito. Mas por que eu apanhava muito? Porque eu aprontava muito. Queridos, às vezes nós vemos a mão pesada de Deus, muito pesada sobre nós. E quando isso acontece, não diga assim, poxa, eu estou apanhando demais. Você está apanhando o que é necessário para você naquele momento. Nós somos maus. Nós somos maus, essa é a nossa natureza. Não se engane com isso. Esses dias eu estava rodando na internet e aí vi o Augusto Nicodemos lá pregando, falando sobre um tema lá, e ele só viu o primeiro momento, ele dizendo que quando mais perto nós chegamos do Senhor, mais conhecemos, nós olhamos para nós e conhecemos a nossa vileza e o pecado do nosso coração. E Joe Bico vai dizer, quando mais nos aproximamos do Senhor, mais vemos isso, mas as pessoas que estão ao nosso redor olham para nós e veem a santidade de Deus. É paradoxal, mas essa é a realidade. Sabe por quê? Porque eu e você, ou seja, eu e você, somos maus. Somos maus, essa é a nossa natureza. Essa é a natureza do homem. E não é porque nós somos salvos, redimidos, não mais escravos do pecado, que essa natureza foi embora. Ela está indo embora. Ela está sendo mortificada nesse mundo. E essa é a vontade de Deus. Que nesse mundo estejamos nos preparando para entrar nos portais eternos. O texto do Salmo 118, que texto lindo. Eu já li esse texto várias vezes, mas nunca parei para olhar com olhos. O Senhor Jesus disse que Ele é o quê? Eu sou a porta das ovelhas. É por essa porta que nós devemos entrar. E que se o Senhor precisar quebrar uma perna nossa, como o pastor fazia com a ovelha, como eu já disse aqui, o pastor de ovelha, ele amava tanto a ovelha era tão rebelde, que ele não tinha outra situação a não ser quebrar a perna dela, para que ela não andasse mais e não se desviasse do caminho. Mas a partir daí, ele a colocava no ombro e a levava toda a caminhada até que ela pudesse se restabelecer e agora andar corretamente. É isso que a disciplina do Senhor faz conosco. É isso que o Senhor quer. E dessa forma, queridos, Deus impõe a disciplina sobre o filho, visando conformá-lo às suas obrigações. E dessa forma, desse modo, Deus prova, demonstra o seu amor por nós. Nós podemos concluir a partir disso que a ausência de medidas corretivas, coloque bem isso na sua cabeça. Principalmente você que é pai, principalmente vocês aqui que estão casando agora, que se uniram em família, que vão ter filhos, coloquem isso na sua cabeça. A ausência de medidas corretivas na vida dos nossos filhos, ou seja, da disciplina física com vara e da instrução, indica rejeição. Se até hoje você não compreendia isso, queridos, peça perdão a Deus e agora caminhe nessa direção. É interessante porque as pessoas dizem assim, não existe solução para nada. A única coisa que não existe solução é para a morte. Eu sempre digo, existe sim. Existe sim. E a solução é Cristo. Se você viveu uma vida errada, seja no que for, agora é a hora de se arrepender. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração.
É isso que a palavra de Deus tem para nós. A graça de Deus está sempre sendo oferecida a nós, pecadores. Antes, quando nós estávamos distantes, o Senhor, como diz lá Romanos, nos amou e nos trouxe para perto, e agora, que nós somos filhos, Ele nos abandona. Nós que não somos filhos agora, pecamos contra o Senhor, Ele nos abandona e nos larga. Quer dizer que antes Ele tinha mais amor por nós que agora, que somos filhos? Não! Se antes Ele nos amou, agora muito mais. E se agora nós estamos em Cristo e pecamos contra o Senhor, seja esse pecado que for, a ausência de disciplina dos nossos filhos ou qualquer outra coisa, a rejeição dos ensinos do Senhor, esse é o momento. Porque a graça de Deus agora é tão ou mais abundante que antes, porque agora você é filho de Deus. Como fala o apóstolo Paulo em Romanos, que Deus não haveria de dar as outras coisas se nos deu o seu Filho? Quem é que vai nos condenar? E ele termina isso dizendo assim: porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o Pai ao Filho a quem quer bem. E essa expressão, ela fecha muito bem essa palestra. Por quê? Porque ela tem um caráter pactual. Poderia ser traduzida da seguinte forma: a quem ele aceita favoravelmente. E a palavra amor aqui favorece esse sentido intensificado. Tá? E nós poderíamos até levantar uma questão aí. Eu não vou querer criar uma polêmica agora, e mesmo porque eu já dei uma ideia sobre isso, uma posição sobre isso. Mas há uma discussão, né? Que Deus só ama aqueles... Não, Deus ama todos. Não, Deus só ama aqueles aos quais o Pai lhe deu. Aí pensa, não, o amor de Deus é para todos. Na realidade, isso não é verdade. Deus mostra o seu favor e a sua graça comum à criatura de um modo geral. Mas o amor de Deus é reservado para os filhos. É reservado para os filhos. É isso que a palavra de Deus diz. Ele ama aquele aos quais, ou melhor, pelos quais ele morreu. Ele ama aqueles que são seus filhos. Eu diria que nossos ouvidos conseguem ouvir com muito mais clareza a voz de Deus quando a sua mão está pesando sobre nós. É como uma criança pequena que só dá ouvidos ao Pai quando ela é experimentada na disciplina. A palavra de Deus está dizendo que o Senhor ama aquele a quem Ele disciplina. Que o Senhor ama o seu povo. Que nós somos seus filhos. E que precisamos da disciplina do Senhor. Agora, não gema diante do Senhor reclamando. Por que Ele está fazendo isso ou por que Ele está fazendo aquilo? Porque quando a mão pesada de Deus pesa sobre nós, e a palavra de Deus lá em Hebreus vai dizer isso, ela pesa de forma justa. Quando ele diz lá no capítulo 12, verso 10, pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento. Ou seja, a disciplina do Senhor é eficaz.
é justa e é na medida certa. Por quê? Porque Ele é um Pai que não só que ama, mas um Pai justo, um Pai que conhece todas as coisas. É o Senhor das nossas vidas. Vamos orar.